Olá, queridos alunos do 7º ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa quarta aula da disciplina de História. E hoje nós vamos continuar falando sobre a disputa por continentes e oceanos, processo histórico que ocorreu a partir do desdobramento das grandes navegações iniciadas aí em meados do século XV. Então é muito importante nós lembrarmos que, a partir de meados do século XV, com o início da expansão marítima europeia, nós tivemos aí um amplo fluxo pela corrida de ocupação de novos territórios por parte das civilizações europeias. Entre as que mais se destacaram nessa corrida, nós temos aí Portugal, Espanha, como pioneiras do processo da expansão ultramarina, mas nós também tivemos Itália, também tivemos, nesse contexto, franceses, holandeses, ingleses, que também tinham como objetivo alcançar novos territórios, ocupá-los e conseguirem, a partir dessa ocupação, a exploração de especiarias, matérias-primas que possibilitassem o aumento de agregamento financeiro, econômico, ok? Então é muito importante nós lembrarmos ainda que a expansão marítima europeia tinha um objetivo, inicial, pelo menos, que era justamente alcançar a Índia, ok? Contornando o continente africano para chegar ao continente asiático, mais especificamente à Índia. Porque naquele momento, em meados do século XIV e século XV, a Índia era um importante centro de fornecimento de especiarias, como noz moscada, pimenta do reino, ok? Açafrão, que eram amplamente comercializados na Europa, ok? E geravam fortes lucros, intensos lucros para a civilização indiana. Então é muito importante nós termos como referência que um dos primeiros e principais objetivos da civilização era justamente alcançar esse território, ok? Da Índia. Mas, ao longo do desenvolvimento da expansão ultramarina, das grandes navegações, outras regiões começaram a ser ocupadas por essas civilizações, dentre elas toda a região litorânea do continente africano. E nesse contexto, durante esse fato histórico, esses desdobramentos históricos, é importante nós também levarmos em consideração que nós tivemos aí aproximadamente 15 expedições, ok? Que tinham como objetivo alcançar as terras indianas, lá no continente asiático, a partir do quê? Do desdobramento e do contorno do continente africano. Essas 15 expedições, segundo os relatos históricos, elas ocorrem aí entre os anos de 1424, ok? E 1533, séculos XV e século XVI. Então, essas expedições, segundo os próprios relatos históricos, elas fracassaram, ok? Elas não conseguiram, naquele momento, alcançar o objetivo que era chegar à Índia. Ok? Mas nós tivemos aí um outro importante acontecimento histórico, que foi a primeira expedição a contornar o Cabo Bojador. É importante nós lembrarmos que o Cabo Bojador era uma região de difícil navegação e que representava para os navegantes, os comandantes das embarcações, um desafio grandioso, um desafio a ser vencido bravamente, tendo em vista que o Cabo Bojador era uma região de muitos ventos, ok? De mar agitado, que dificultava essa transgressão, ok? Essa transposição para outras regiões, ok? Mas essa primeira expedição a contornar o Cabo Bojador, ela ocorreu em 1434, ok? E foi comandada aí por Gil Eanes. Okay? Então, Gil Eanes ele foi um importante protagonista nesse contorno do Cabo Bojador e também favoreceu as demais civilizações que buscavam
essa transposição do oceano, do mar, né, o alcance de novos territórios, ofereceu a possibilidade desse alcance, ok? Através de técnicas que foram desenvolvidas por essa expedição, a primeira a conseguir contornar o Cabo Bojador. Mas é importante nós lembrarmos que muitas fracassaram com esse mesmo objetivo. A de Gil Eanes, em 1434, ela acabou obtendo êxito e também favorecendo uma nova prática de navegação e, consequentemente, o alcance dessas regiões. Então, ultrapassando o Cabo Bojador, as embarcações portuguesas chegam a lugares mais distantes, ok? Não especificamente ainda o continente asiático, mas conseguem já desbravar boa parte desses oceanos que representavam um grande desafio para a civilização europeia, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, que pretendiam alcançar esse território da Ásia e conseguir usufruir de beneficiamentos, principalmente econômico, sobre as importantes especiarias que eram produzidas naquele momento no território indiano, no continente asiático. É importante nós lembrarmos ainda que os indianos eram importantes produtores de porcelanas, né? Havia a produção de porcelanas naquela região, louças de porcelana que também eram amplamente comercializadas no território europeu e que forneciam importantes lucros, favoreciam importantes lucros para aqueles grupos populacionais, tá certo? Então, por hoje, nós vamos encerrar com essas observações. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima transmissão. Fiquem todos bem e cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau.